Silvio, você falou bastante dessa sua atuação lá na Baixada, naqueles movimentos culturais e sociais, a TV Olho. Agora, uma coisa que para nós é uma curiosidade importante, é como é que você chegou daí a movimentos sociais e movimentos de peso, como Direta Já, Constituintes, Anistia, e particularmente a Marcha de 88 contra a farsa da abolição da escravatura. Bom, assim, como eu disse para você, a minha escola começou em casa, com meu pai, com meus familiares. O meu irmão eu não convivi, ele já tinha falecido, eu era muito criança, que foi ligado ao samba, né? Mas convivi com meu tio, Hélio Cabral, enfim. Você foi muito privilegiada nesse sentido, hein? Essa família Sim, foi fantástica. Cartolinhas de Caxias, as escolas de samba do município de Duque de Caxias, estava lá Orlando Mendonça, estava lá o Hélio Cabral, nascidos em 1920, enfim. Na minha casa foi lá Jamelão, para gravar um samba, pegar um samba do Orlando, frases de um coração, depois eu posso fazer uma capela para vocês. Enfim, e aí, Solano Trindade, gente, Solano Trindade foi na minha, conviveu com meu pai. Você quer uma... E meu pai falava do Solano, porque ele viveu na mesma rua que nós nascemos, na antiga Itacolomi, hoje Carribachuta. Eu morando de um lado, 267, e o Solano Trindade morou no 699, na rua. Então, assim, Solano Trindade passou a conhecer Orlando, ou ele conheceu o Solano, o Hélio nasceu, viveu do lado da casa de Solano. Então, eu sabia dessa, eu ouvia não convivi, porque eu não era nascida quando Solano morou lá, óbvio, mas eu tenho toda uma história da oralidade. E foi essa história, antes da TV Olho, que o meu pai me fez entender e ver que eu tinha que ultrapassar os muros de casa. Ir para a luta. Quando ele dizia que ele sofreu muito por ser negro, trabalhando no Rio, foi largado, ele trabalhava nos bondes na década de... Mas por conta da febre amarela, em 1918, ele ficou isolado sem qualquer apoio. Aí ele identificou que ele não teve esse apoio, principalmente por ser negro, porque de alguma forma os hospitais existiam para quem era branco, para quem não saiu da cidade do Rio de Janeiro e foi se afastar para se cuidar ou se proteger. Ele ficou largado mesmo sendo funcionário. E aí ele dizia, você tem, e falava isso para mim só não, mas para todos os meus irmãos e irmãs, e para todos com os quais ele convivia, vocês têm que ir para a luta, vocês têm que brigar. E aí, nesse momento, mesmo que assim, eu preciso ressaltar uma coisa, a Igreja Católica, a Diocese em Duque de Caxias, tem um papel preponderante, porque assim, você tinha em Nova Iguaçu, isso para a formação dos militantes, você tinha em Nova Iguaçu um Dom Adriano, nas décadas de 50, 60, que era um bispo progressista. Duque de Caxias era ligado a Petrópolis, bispo conservador. E aí você não tinha muito as lutas que não fossem nas ruas e nos quintais através do samba, através da cultura popular e principalmente as folias de reis e os blocos aqui em Duque de Caxias. E eram esses espaços, eu pude frequentar alguns, né, isso depois, onde aconteciam reuniões da população organizada, que existia uma população organizada nesses espaços, para discutir. Por exemplo, foi a minha primeira participação, já aluna do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, nos anos 1975, que eu pude participar de uma reunião em Duque de Caxias, escondida, numa antiga sede de um bloco, aqui na Vila Itamaraty, para discutir a anistia ampla, geral e restrita. Eu me vi com 16 anos, eu era muito próxima à minha casa, eu convivia com essas pessoas, com esses atores que eu falo, né? Essas personagens ou essas figuras. Eu pude ir participar de uma reunião para organizar um ato que aconteceu na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, pela anistia ampla, geral e restrita. E aí, nesse mesmo contexto, no início dos anos 80, eu me vejo também numa dessas reuniões com alguns elementos, já no cenário político partidário, ajudando a organizar um movimento contra
a área de segurança nacional em Duque de Caxias, para que em Duque de Caxias os munícipes voltassem a votar nos seus prefeitos ou prefeitas aqui nesse município, coisa que só aconteceu em 85, mas a gente teve todo um processo de luta. Feito isso, eu vou parar onde depois? Nessa TV Olho. E é como jornalista, que eu não era jornalista, eu estava ali só fazendo entrevistas, né? Porque eu não tinha ido para a academia, para a universidade, enfim. Comecei a entrevistar as pessoas que estavam, de uma forma geral, organizando melhor esse movimento. De que forma eu digo melhor? Trazendo sindicatos que já existiam, trazendo a cultura local, os partidos de esquerda que estavam ganhando fôlego, né, como o PT e outros, o PDT, enfim, para essa discussão. E nesse processo, eu entrevistando essas pessoas, eu comecei a perceber que, olha, tem uma coisa chamada Federação das Associações de Moradores de Duque de Caxias, Movimento União de Bairros sendo criado, MUB. Existe um movimento em São João. Aí eu começo também a ter essa coisa de ampliar os meus territórios para a Baixada. Em São João começa uma coisa chamada ABM, Associação de Bairros de Meriti. Já existia desde a década de 50 o movimento de bairros de Nova Iguaçu. Aí eu falei, gente, e aí eu começo a ver que na Igreja Católica já começava a existir uma coisa chamada as comunidades se organizando através das pastorais. E nisso eu tenho um contato muito... Teologia da Libertação? Da Teologia da Libertação, que veio com a criação da Diocese em Duque de Caxias. Em 1982, cria-se a Diocese. E aí vem o Dom Mauro Morelli para cá. Mas, voltando um pouco antes, é através da TV Olho, num programa chamado Ritos e Mitos, que eu começo a conhecer muito o pessoal do candomblé. E, principalmente, da Umbanda, que tinha uma força em Duque de Caxias. E é nesse movimento que eu começo a manter contato com uma figura. Eu vi uma única vez na minha vida, enquanto criança, confesso, foi criança que eu vi, adulta não, porque ele já tinha morrido. Vou adivinhar, Joãozinho da Goméia. Joãozinho da Goméia. O terreiro de Pai João, que a gente não chamava Joãozinho da Goméia, o terreiro de Pai João, da casa onde eu nasci até lá, só vai a pé, não tem condução, é tão perto. E aí as minhas irmãs, eu tenho um irmão que se tivesse vivo, minha irmã, enfim, eu teria uns 93 anos. Então, essa lá nesse quintal, e aí minha mãe, eu quando criança, eu fui com a minha mãe no terreiro, porque o terreiro de Joãozinho da Goméia era local de vacinação. A minha mãe ia para o Joãozinho da Goméia, eu me lembro como se fosse às terças-feiras, às 18 horas, para ser atendida, porque ele atendia graciosamente o povo, às terças-feiras, às 19 horas, lá no seu terreiro. Uma vez, foi a única vez que eu vi o Joãozinho da Goméia, na Casa do Pato, que é uma loja que até hoje existe aqui em Duque de Caxias. Minha mãe falou, olha, seu João, porque lá dizíamos assim, seu João, quem não era de candomblé, ou pai João, quem era de candomblé. E para finalizar, para contar a história de Joãozinho da Goméia, eu vi o enterro desse homem, porque eu nasci na rua em que existe o cemitério do Corte 8. E a entrada desse cemitério, naquela época, era na minha rua. Criança brincava. Eu brinquei dentro do cemitério. Gente, cansei de brincar. Então, quando o pai João morreu, foi uma coisa de comércio fechar portas e a gente ir para lá. Eu fiquei na cerca, não entrei, é óbvio, mas fiquei na cerca, vi o corpo chegar, vi, na época, vi o temporal que armou e caiu. Bom, então, é através da TV Olho que e com o programa Ritos e Mitos, que eu começo a entrevistar uma série de pessoas do candomblé, Mãe Quitala, Mãe Leci, as mais velhos, né? Enfim. E aí eu vejo que existe um foco de resistência no candomblé, para que a polícia não entrasse, eu ouvia muito isso, eu ouvia que o candomblé, além de ser perseguido, as igrejas neopentecostais não existiam, existia até uma relação interessante das igrejas evangélicas. Você falava em evangélicas, eram protestantes. Protestantes que respeitavam. Eu tinha na minha rua três terreiros, um de Angola e 2 de Umbanda, e uma capela da Igreja Católica, Capela São José, e tinha uma igreja, enfim, que era presbiteriana. E as pessoas ali conviviam de uma forma amigável, respeitosa, parceira, indo inclusive na rezadeira, se benzer, tomar um banho de folha. E na TV Olho eu começo a descobrir a coisa
de que esses terreiros precisavam buscar parcerias com outros setores da sociedade para que eles não fossem violentados. E é na TV Olho que eu conheço e entrevisto uma pessoa chamada Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Eu tenho 2 horas de entrevista com esse senhor. E aí ele me diz o seguinte, Tenório Cavalcante me falou isso, eu fico arrepiada. Eu vejo você jovem, ele acompanhava a TV Olho, né? Até morrer ele acompanhou a TV Olho, foram várias entrevistas, enfim. Ele falou assim, eu vejo você uma jovem bastante lá na casa dele, no Pantanal. Isso está gravado. Um dia vocês vão ver esse filme, esse vídeo. Você tem que ir para a luta também, minha filha. Eu gosto do seu jeito de falar. Mas você não pode ficar só entrevistando a gente. Você tem que ir para a luta. E foi nesse dia que eu parei e pensei, eu preciso estar do outro lado das câmeras. A TV Olho acaba te levando tanto para o jornalismo quanto para a religião afro. E como para o movimento, para o ativismo social. E aí, popular e negro. E foi na TV Olho que eu vi e falei, gente, eu preciso ir para algum movimento negro. Como não existia na cidade, eu cheguei a dialogar com a família de um médico que criou, que fundou em Caxias, até hoje a família está lá com o raio-x e a clínica, Homens de Cor. Não, mas eu não conheci o médico. Sim. E os filhos dele mantêm até hoje existe a clínica, né? Que estão lá, familiares dele. Eu passei a conversar com os filhos dessas famílias que fundaram os Homens de Cor em Duque de Caxias. E eles me disseram, nesses diálogos, isso através da TV Olho, que eu tinha que ir para o movimento. Eu não podia só entrevistar, que a gente tinha que ajudar a organizar as marchas, os atos, as manifestações, dizer o que a gente queria para os governantes, onde é que o negro tinha que estar, assumindo o quê, que política tinha que ser feita para essa população negra. Então, foi através... Como não existia um movimento negro organizado, a não ser União e Consciência Negra, que veio depois, eu acabei fazendo dessa forma através das associações de moradores. Que Pilar, que era um movimento muito forte de associação, a gente começou a levar para o movimento de associação de moradores não só a luta pelo saneamento básico, pela escola, pela saúde, não, mas também para que a população negra tenha acesso a bens e serviços, é esse o termo que eu utilizo hoje, no município de Duque de Caxias. Olha, a gente aprendeu uma coisa na vida, que, principalmente para o movimento negro, você tem que pensar em estratégias e criar a partir delas táticas. E aí o que a gente começou a fazer? A ir para os bairros, dialogar. Ah, mas eu sou da Folia de Reis, mas você discute questão racial? Não, então vamos começar a discutir. Ah, eu sou da Associação de Moradores, você discute questão? Não. Eu sou do movimento de mulheres, e aí tem uma coisa, o movimento de mulheres e o movimento feminista. E aí o movimento feminista negro, você se vê enquanto mulher negra nesse processo? A gente começa a fazer, pela periferia de Duque de Caxias, as reuniões com esses segmentos para discutir a questão racial. E aí a gente traz, inclusive, alguns companheiros como o Gil, o Aderaldo Gil, a gente traz o Amauri, a gente traz o Mestre Iedo, a gente vai trazendo a Suzete, a gente vai trazendo, enfim, as nossas irmãs e irmãos do Rio de Janeiro, que já estavam avançados nesse processo, para dialogar com essas associações, com essas folias, com esse povo de terreiro, com esses movimentos, para pensar numa grande manifestação que desse visibilidade e que trouxesse, principalmente a população negra, para começar a pensar numa coisa de unidade. Então, a partir dessas figuras antológicas, né, históricas, que a gente começa a fazer do município de Duque de Caxias um movimento de resistência e luta da população negra. E aí começam a surgir vários movimentos nesse espaço, aqui no município, né? Aí você tem o movimento enfim, movimento negro da Igreja Católica, movimento negro do Povo de Santo, você tem o MNU vindo, enfim, nesse processo, você tem o IPCN que vem para a gente e soma muito nesse processo conosco. O IPCN foi, assim, uma história muito forte na nossa organização. Aí você tem o bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano, que vem nesse processo.
enfim, figuras e instituições que se somaram no processo de criação desse movimento. E, assim, todas as nossas manifestações elas tinham um foco. E todos os nossos atos, sim, era destacar principalmente de que forma a população negra era vista nesse contexto, de que forma ela poderia se somar e ter no plenário pró-participação popular no Constituinte. Todas as leis populares que estão naquela Constituição, depois eu posso te elencar, vieram a partir dessa organização, dessa mobilização nossa. A anistia ampla, geral e restrita, a gente já discutia naquela época. Onde é que está a população negra que participou do processo da ditadura militar? De que forma vão sofrer reparação também? De que forma vão ser anistiadas? Onde elas estão? Então, a gente trazia esse diálogo para esse movimento. A anistia, que era uma fala muito branca nesse movimento. A gente conseguiu reverter isso, pelo menos na Baixada, de dar essa visibilidade, de trazer essas figuras negras para essa ação. A anistia ampla, geral e restrita também para a população negra. E como é que você avalia, passada essas 3 décadas, como é que você avalia esse processo? Que mensagem você deixaria para a juventude negra, especialmente para as mulheres, para as jovens mulheres negras da atualidade? Eu diria para todas e todos que estão nos ouvindo e vendo agora, e principalmente para as mulheres negras e jovens negros. Eu participo de uma coisa chamada Islã, que é poesia, né? Cultura popular. Eu vejo que existe ainda hoje isso, assim, eu trago para nós, população negra organizada, para os partidos de esquerda que não souberam trabalhar uma questão de formação política e ideológica com essa população negra no Brasil, e aí está sofrendo hoje o caos que vem acontecendo a partir do fascismo. Então, o que eu diria hoje para essa mulher que está só vendo a TV, mulher negra majoritária? Porque se você parar para pensar, eu vou ficar só em Duque de Caxias, 52% da população desse município é de negras e negros. 52% de mulheres nesta região, 51% de mulheres negras, 38% chefes de família, chefas de família. Isso não sei o que diga o IBGE de 2011, mas que não estão nas lutas. E que a gente assumiu governos de esquerda, mas não dialogou com essa população. E diálogo não é só programa, é formação. Então, eu diria para esses jovens que estão na cultura popular, que estão no ativismo mais cultural e não político ideológico, vamos dizer assim, intrínseco numa formação de gestão, de projeto político, que busque, isso é fundamental para mim hoje, buscar a unidade. Como é que eu me vejo nesse processo? Onde é que eu estou nesse processo? Segundo, consciência. A gente precisa ampliar consciência. Qual é o meu papel nessa sociedade, de que forma eu quero interferir. E aí você tem que discutir, dialogar sobre políticas públicas e pensar num projeto de poder. Então, a minha fala é essa, e é com esse viés que eu tenho pautado o meu ativismo em todos os campos. Unidade entre nós, consciência, intervenção nas políticas públicas e um projeto de poder. Isso tem que acontecer nesse país, porque não é possível que você viva de forma onde a prática do genocídio, onde a prática do feminicídio, a intolerância religiosa sejam viés que detonem, derrubem e queiram acabar com uma população, a população negra. A gente tem que se organizar. Silvia, muito obrigado. A sua participação foi muito rica, tanto pelo que você traz do ponto de vista da história dessas atividades na área em que você vive e o que se expande para outras regiões do país, mas também pelo seu exemplo pessoal, o seu envolvimento, a família onde você foi criada e como aquilo deu alicerce para projetá-la ao papel que você tem ocupado com tanta propriedade nessa luta. Muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar outras vezes no Cult em Resenha. Muito obrigado. Eu quero agradecer na minha língua iorubá, que é o adupé. É dizer que a gente precisa existir enquanto resistência, uma força que tem que se opor à outra e que deixar acontecer esses terreiros e territórios que nos pertencem, trazer toda a historicidade da nossa negritude e fazer com que esse povo efetivamente assuma o protagonismo e a sua história transformadora.
Axé, meu povo.